E aproveitando bem a viagem, siga-me nas minhas redes sociais. O link delas estará todo aqui embaixo na descrição para você. Se você não me seguir até o final deste vídeo, prepare-se, pois uma criatura irá perseguir você durante esta noite. Ao chegar em casa, mostrei a foto para minha mãe, na esperança de que ela concordasse comigo e percebesse que não havia nada demais. Mas, para minha surpresa, ela pediu para que eu me acalmasse e disse que não havia nada na imagem além de Martins e eu. A maldição. Em um sábado à tarde, eu e meu amigo Martins nos reunimos em minha casa para terminar um trabalho escolar, como já havíamos combinado. Minha mãe estava organizando uma venda de garagem e pediu para que fôssemos ao sótão e pegássemos algumas coisas que poderiam ser vendidas por um bom preço. Raramente íamos lá, por conter coisas antigas de nossos avós e bisavós que viveram anteriormente naquela casa. Então, o lugar parecia um pouco sombrio às vezes, apesar do meu receio que provavelmente teríamos diversos inquilinos, como ratos, alguns insetos, além da poeira acumulada durante anos. Acabei atendendo ao pedido, vasculhamos o local durante horas. Encontramos algumas coisas sem muito valor, como alguns livros com suas páginas faltando, 2 telefones velhos, um ferro que passava por volta de 5 quilos, e alguns discos que meu pai havia comprado em uma loja há algum tempo atrás, amontoado em uma sacola. Deve ter permanecido assim desde a sua compra, já que nunca prestei atenção se meu pai escutava esses discos antes. Martins mencionou ser fã de algumas das bandas estampadas sobre os discos, então emprestei-os a ele. Encontramos também uma câmera antiga, tiramos uma foto para ver se ainda funcionava, e botamos junto ao resto. Entregamos as coisas para minha mãe e continuamos com a atividade. Foi um trabalho cansativo, mas 2 horas depois havíamos terminado. Exatamente uma semana tinha se passado desde a última vez que eu tinha me encontrado com o Martins. Nesse dia, a polícia apareceu em minha casa e me fez algumas perguntas sobre Martins, onde eu estava na noite passada. Fui obrigado a responder. E quando questionei o porquê daquelas perguntas, fui simplesmente ignorado. Não entendi muito bem, mas simplesmente ignorei também. Eu poderia simplesmente perguntar amanhã, mas isso não aconteceu. E no dia seguinte, ele faltou à escola, então resolvi ligar para sua casa para perguntar se alguma coisa havia acontecido. Fui atendido por sua mãe e, ao perguntar por ele, a mulher ficou no silêncio por alguns instantes e desligou o telefone. Pensando comigo mesmo que deveria ter ocorrido algum problema na linha telefônica, tentei ligar, mas foi inútil. Preocupado com o que poderia ter acontecido, decidi fazer uma visita à casa de Martins, depois de ter ligado várias vezes e não terem me respondido. Então, ao chegar na casa, toquei a campainha por algumas vezes até ser atendido por sua mãe. Aos prantos e aparentemente abalada e assustada ao mesmo tempo, comecei a me sentir preocupado ao apreciar aquela cena e passei rapidamente a questioná-la sobre o que estava acontecendo. Depois de algumas insistências, consegui com que ela me contasse o ocorrido. Bem, segundo ela, Martins dava estranho há alguns dias. Ele passava um tempo inteiro trancado em seu quarto e não respondia a maioria das vezes quando ela o chamava. E quando respondia, era estritamente grosso. Depois de voltar ao trabalho às 7 horas da noite, como ele sempre fazia, a mãe de Martins percebeu algumas gotas de sangue que iam da sala até o quarto dele. Ao entrar no quarto de Martins, avistou deitado em uma poça de sangue, conforme ela me contou. A polícia disse que Martins recebeu 3 facadas na barriga e uma na sua cabeça. Não havia sinais de arrombamento na casa nem nada.
Após contar sobre os estranhos comportamentos de Martins dos tempos para cá, a polícia concluiu que ele provavelmente estava sendo ameaçado, já que nada havia sumido da sua casa, e ao atender a porta, foi morto. E antes de eu ir embora, sua mãe me entregou a sacola com os discos que havia emprestado a Martins há uma semana atrás. Ainda atordoado, voltei para casa. Não conseguia compreender o porquê que alguém teria feito aquilo. Além disso, Martins nunca deu seus motivos para alguém odiá-lo a ponto de cometer um ato desses. Deprimido e ainda em choque, passei o dia ouvindo os discos que eu havia recém-adquiridos. Alguns eram bem ruins e outros razoavelmente bons. Talvez por causa da grande variedade de estilos. Aparentemente, meu pai era bem eclético. Um deles, em especial, me deixou bem curioso. Diferente dos outros, ele não apresentava uma capa e o som que ele emitia era estritamente baixo. Com algum esforço, consegui ouvir a palavra morte. Algumas vezes fez com que eu classificasse como mais uma daquelas músicas de rock pesado. No dia seguinte, enquanto eu ia para o meu quarto depois da escola, encontrei a câmera que havíamos entregado à minha mãe e junto de outras coisas que ela provavelmente não tinha conseguido vender. Observei-a por alguns segundos e lembrei da foto que eu e Mate havíamos tirado na última vez que nós nos vimos, ou seja, no dia do porão. Então, decidi pegar a câmera e fui para uma loja próxima para revelá-la. Alguns minutos depois, o homem que havia me atendido me trouxe a foto revelada. Enquanto eu ia para casa, analisei uma coisa estranha na foto. No fundo do cenário, havia uma menina de cabelos pretos caídos sobre o seu rosto. Desesperado, corri até a minha casa. Eu não sabia o que pensar sobre aquilo. E queria poder dizer que a foto estava borrada e que aquilo ao fundo não fosse nada demais além de um borrão. Mas não, a foto estava bem nítida e eu sabia o que estava vendo. Ao chegar em casa, mostrei a foto para minha mãe, na esperança de que ela concordasse comigo e percebesse que não havia nada demais. Mas, para minha surpresa, ela pediu para que eu me acalmasse e disse que não havia nada na imagem além de Martins e eu. Ao contar o que eu vi, ela ficou me olhando. Provavelmente achava que a morte de Martins tinha mexido com meu mau estado e disse que eu precisava descansar e também me perguntou se eu queria que ela faltasse ao trabalho e ficasse comigo. Eu falei que não precisava e disse que estava bem, o que era mentira. Depois disso, fui para o meu quarto e continuei observando a foto. Nada havia mudado. Fitei-a por alguns minutos até que adormeci. Acordei no meio da noite e fui ao banheiro. Por esse breve momento, eu finalmente tinha esquecido sobre a foto e a morte de Martins. Mas ao olhar no espelho do banheiro, percebi uma coisa estranha. Na janela, podia observar um rosto que eu posso afirmar com certeza. Mas não era um rosto ser humano, e ao olhar diretamente para a janela, não havia nada lá. Por um lado, fiquei feliz por ter só imaginado aquilo, mas, por outro, fiquei consumido de medo. Quando o pensamento de que aquilo realmente estivesse acontecido passou pela minha cabeça, não tive muito tempo para pensar sobre o momento. Nesse momento, senti a mão da minha mãe em meu ombro, a sua calma respiração sobre minha cabeça, o que me trouxe uma enorme sensação de paz e conforto. Mas lembrei que a minha mãe não estava em casa. Saí correndo sem prestar muita atenção no caminho, o que resultou a minha queda. Acordei em um hospital com a minha mãe dormindo em uma cadeira do meu lado. Ao me mexer, ela acordou e me abraçou chorando e disse que me encontrou inconsciente com um ferimento na cabeça. Em seguida, perguntou o que tinha acontecido. Com medo, eu disse que ela novamente duvidasse da minha sanidade. Me vi obrigado a mentir e disse que não me lembrava, o que era bem justificável, já que eu tinha batido a cabeça. Na manhã seguinte, já fui liberado após ouvir os conselhos e advertências do médico. Fomos para casa. Após a saída do hospital, comecei a ver constantemente a mesma menina de cabelos pretos, e toda vez que via ela parecia estar mais perto. E no dia seguinte, comecei a ouvir passos constantemente enquanto andava.
Durante a noite, passei a ouvir sussurros. Aquilo estava começando a afetar o meu psicológico. Eu não conseguia mais sair de casa e nem conversar com ninguém. Comecei a pensar que talvez estivesse acontecendo comigo o mesmo que havia acontecido com Martins. Comecei a pensar no que tinha feito esse fenômeno começar. Então me lembrei aos discos que havia emprestado a Martins e que agora estavam de volta comigo. E do estranho conteúdo de um deles que dizia palavras que eu não conseguia identificar. Então fui à sua procura e ao escutá-lo novamente ouvi a palavra morte. Só que dessa vez ela estava mais alto e bom de se ouvir. Aquilo me causou uma angústia profunda e nesse momento houve passos atrás de mim. Inutilmente, perguntei se era minha mãe. E os passos se aproximavam cada vez mais, até que ficassem bem próximos e acelerassem. Sem muitas alternativas, peguei os discos e arremessei contra a parede, os destruindo. Imediatamente senti uma sensação de alívio. Tomei coragem e olhei para trás. Não havia nada. Finalmente, tudo tinha acabado. O que quer que fosse aquilo havia sido destruído junto com o disco. Ou era que eu pensava até chegar em casa e ver a minha mãe morta esfaqueada. Ela segurava a câmera, que continha a exata foto. Até a próxima. Eu te espero.